Olá a todos, graça e paz. Eu sou o Padre José Carlos Moreira, da Igreja Católica Apostólica Romana, e afastado temporariamente por questões de saúde, como eu já disse em outros vídeos. Isso parece nem necessário repetir, mas eu venho um pouquinho sempre nos meus vídeos ressaltar a diversidade do catolicismo no Brasil, as diversas expressões diferentes do catolicismo. Ainda outro dia, a CNBB, alguns bispos da CNBB se reuniram com o CONIC, o Conselho das Igrejas Cristãs, dois bispos da CNBB, mas os representantes das outras igrejas cristãs, para elaborar aí algumas metas do ecumenismo, um passo importante na realidade cristã. No vídeo passado, eu falei sobre a Igreja Vétero-Católica Missionária e das suas características de semelhança e das suas características também diferentes, Tem talvez mais semelhança do que diferença no contexto da Igreja Vétero-Católica. Ela tem aí uma ligação da sucessão apostólica a partir da Igreja do Canadá, e oriunda daquele cisma ali, a partir do Concílio Vaticano I, que afirmava a infalibilidade do Papa. Aí eles discordam aí e vão por um outro caminho não doutrinário, mas um outro caminho de independência. Diferente um pouco daquilo que nós vamos refletir hoje sobre a Igreja Católica brasileira, ou católica, vamos dizer, apostólica brasileira, se quer dizer aqui no sentido de que apostólico seja a missionariedade e não propriamente a sucessão. Nós começamos por entender que havia aqui, no início da Igreja Católica Brasileira, uma nomeação de Dom Carlos Duarte Costa. Dom Carlos Duarte Costa foi vigário-geral no Rio de Janeiro, portanto, estava em plena comunhão. Foi eleito bispo de Botucatu. Logo na sequência, ele foi eleito bispo de Botucatu. Vocês imaginem, por exemplo, hoje a província eclesiástica de Botucatu, ela tem, se não me engano, 7 dioceses ali juntas, não sei se 7, mas Araçatuba, Lins, Bauru, Ourinhos, Marília, Assis, 7 dioceses, eu acredito, eu não me lembro a outra aqui, de memória, mas aí, então, a própria Botucatu, então dá 7, então ela é sede metropolitana hoje, Então vocês imaginem que tamanho era essa diocese de Botucatu, e considerando a logística pastoral, das visitas pastorais do então bispo Dom Carlos Duarte Costa, que ele é declarado pela Igreja Brasileira, ele é canonizado pela ICAB, pela Igreja Católica Brasileira. Esse é um procedimento próprio da ICAB, não é um reconhecimento, vamos dizer, unânime. É
é um direito que a ICAB tem, como instituição separada, de canonizar quem eles quiserem, né? Bom, aí nós vamos ver a figura de Dom Carlos Duarte Costa. A figura, eu não sei se tem esse sobrenome Costa, mas parece que tem esse registro aí, Dom Carlos Duarte. Dom Carlos Duarte era uma figura com certo grau de polêmica, tanto com relação à área de dogmática, tanto com relação à área, vamos dizer, da legalidade e das leis da igreja. Talvez um dos primeiros questionamentos de Dom Carlos Duarte Costa venha da questão do século X, do celibato, né? Essas primeiras questões. Depois, Dom Carlos também tinha alguns envolvimentos políticos, né, na época, né? Uma séria oposição a Getúlio Vargas. E ele não fazia questão de esconder essas coisas, né? Pois é, os passos de Dom Carlos Duarte foi levando aí a uma oposição à Cúria Romana, né? Então a Cúria Romana começava a interpretar Dom Carlos Duarte Costa como um bispo rebelde. Ele, então, fica emérito de Botucatu e vira bispo titular de Maura, a diocese extinta antiga da África, então era um título só por ser título, então, na verdade, ele era emérito. Mas Dom Carlos Duarte ignora essa excomunhão. Posteriormente, ele vai ser excomungado por desobediência, e ele ignora essa excomunhão, criando, portanto, escrevendo aí, portanto, um manifesto à nação brasileira. Né? Então, Dom Carlos Duarte Costa, claro, não estava sozinho nessa indignação ou nessa cisão. Mas então ele é excomungado, ele não considera a excomunhão, e a partir daí nasce esse embrião da ICAB. Ele ordena sem mandato pontifício bispos para ajudá-lo nessa missão de espalhar a ideia da nova igreja nascente no Brasil por suas mãos. Veja bem que ele é usado muito a palavra sagração. Sagração não existe. Ora, se o episcopado faz parte do sacramento da ordem, é um grau do sacramento da ordem, então é ordenação. Não existe sagração, isso é uma palavra sem sentido do ponto de vista sacramental. Se é um sacramento e se é um grau do sacramento, é ordenação. O sacramento é da ordem, não pode ser outra coisa. Pois bem, aí ele vai ordenar bispos, né? Por si, né? Sem mandato pontifício, é claro, porque ele já estava excomungado. E mandato pontifício, ninguém vai dar um mandato pontifício para um bispo excomungado, né? De bispos que foram escolhidos segundo os critérios de Dom Carlos Duarte. Não tinha um critério objetivo. Ele ordenou os bispos segundo os próprios critérios. E eu até nem sei se existe algum critério objetivo para a eleição de bispo. Eu acredito que a nunciatura vai consultando mais ou menos no Urim Tubim, né? Aquele jogo de sorte lá do judaísmo, e de repente cai em alguém que às vezes nem tem condição de ser bispo, mas é eleito com critério, sabe-se lá quais são, né? Talvez com critério de submissão, pode ser alguém que seja extremamente dependente da opinião de um conjunto de pessoas insatisfeitas ou satisfeitas, ou alguém que seja consenso por omissão. Não sei qual é o critério objetivo, mas Dom Carlos Duarte, naturalmente, foi ordenando segundo os próprios critérios, portanto, os critérios que
cismáticos, né, próprios de Dom Carlos Duarte. Então a ICAB nasce com essa historicidade. Veja bem que hoje a ICAB tem mais ou menos 16 dissidências da própria ICAB. Então, não tem só o católico da ICAB, tem católico também dissidente. E aí tem várias igrejas dissidentes com vários nomes. Numa outra oportunidade eu trago para vocês os nomes delas. E eu também não me venho, né, de relatar a história de cada uma. Cada uma tem uma história, tem uma motivação para a dissidência que não cabe questionamento, porque as motivações dos grupos para dissidências, elas são propriamente aquilo que convém àquele determinado grupo. Pois bem, a Igreja Católica Brasileira, a ICAB, ela vai se organizando e vai se estendendo, né, pelo Brasil da sua forma. Embora a vontade de Dom Carlos Duarte seria modificar talvez os paramentos e criar outro estilo da igreja nascente, acabou-se hoje, portanto, tendo uma semelhança, vamos dizer, muito grande, tirando a questão, aquilo que é questionável da sucessão apostólica, e é questionável também o celibato, e aí a ICAB faz uma afirmação no seu site de que o celibato não tem ancoradouro bíblico, não sei assim, se é essa a expressão que eles usam, mas não existe celibato para eles. O que é um direito deles é uma nova igreja com uma nova perspectiva. Não sei se Dom Carlos Duarte tinha pensado tudo isso dessa forma, como está composta, não sei. Eu só sei que a atitude de Dom Carlos Duarte, ela foi tipicamente cismática, porque ela não se enquadrava naturalmente dentro dos moldes daquilo que pensava a Cúria Romana na época, ou talvez até hoje, né? Por exemplo, não foi revogado a infabilidade do Papa, né? Está dentro da ordem da dogmática, né? E não sei se será revogado, se a esperança de alguns é essa, eu não sei se isso vai acontecer. De qualquer forma, a Igreja Católica Brasileira existe e tem uma expressão, né? Tem aí 500 e mil e alguma coisa, 500 e tantos mil alguma coisa de seguidores. Portanto, ela é uma expressão, é uma parcela significativa, né? Eu não entendo a organização interna dela, porque eu não estudei a organização interna dela. Aqui perto da minha casa tem um salãozinho da ICAB, mas eu não sei se de fato é constituído paróquia ou tem o nome de 2 padres lá, né? Eu não sei como é que é o critério objetivo o missionário da Igreja Católica Brasileira, né? Eu vi uma entrevista de um representante da Igreja Católica Brasileira que esteve na reunião agora do CONIC, né? Do CONIC. Há algumas contestações parecendo querer justificar a diferença. Não precisa justificar a diferença, só é diferente, acabou e pronto. Mas não está fundamentado lá na Bíblia o celibato, mas na infabilidade do Papa. Gente, cada um é cada um, né? Não queira parecer com o outro. Se você se separou, você é diferente. E aí, claro, que as suas diferenças vão ser explícitas na sua doutrina e pronto, acabou. E isso não vai matar ninguém, isso não vai tirar a unidade de ninguém, não vai tirar você do ecumenismo. É diferente porque nasceu diferente e não precisa justificar, né? Fazer uma fundamentação da diferença, se isso for necessário,
como ementa de curso, se eu quero justificar uma teologia diferenciada, tudo bem, né? Aí eu preciso realmente pesquisar, disciplinar, para poder ensinar. Mas se isso só é no campo doutrinário, não há necessidade de tanto esforço e desgaste para uma justificativa que não cabe nada. Bom, pois bem, todos os bispos ordenados por Dom Carlos Duarte foram excomungados. Em 1959, Pio XII toma essa atitude, né? Então todos são excomungados. Todos, quase todos. Não é excomungado Dom Salomão, fundador da Ordem de Santo André. Dom Salomão recebe um título e vira auxiliar da Diocese de São Paulo, da Arquidiocese de São Paulo. Talvez caberia a pergunta, não sou eu que estou fazendo, estou lançando no ar, por que todos foram excomungados sem mandato pontifício e Dom Salomão não foi? Ora, se o motivo de base é que todos foram ordenados sem mandato pontifício, portanto fora da comunhão, por que Dom Salomão não foi excomungado? Ao contrário, ele recebe o título e vai para a Arquidiocese de São Paulo. E cria a Ordem de Santo André, um conjunto de sacerdotes, que chega a fazer alguns, não sei se votos ou promessas, aos pés de Dom Barreto. Não, Dom Barreto aqui de Campinas, né? Chega a fazer, eles chegam, no cardeal da época, eles chegam a fazer uns votos. Então era uma ordem criada ali por Dom Salomão, né? Onde ele faleceu, onde ele morreu, né? Junto com esses padres, ele faleceu. Então a Igreja Católica Brasileira, ela tem sua organização estendida no Brasil e fora do Brasil, com sua direção, né, com as suas normas específicas, com o casamento dos sacerdotes, com a doutrina específica, com uma tolerância, digamos, maior à questão do divórcio, né? E isso não precisa justificar. Se alguém quiser justificar isso, perde o tempo, porque se a igreja é diferente, ela naturalmente vai fazer uma doutrina diferente. Não precisa ficar justificando, porque o pessoal acaba querendo justificar para dizer nós somos quase iguais. O quase já te distingue que você não é igual. Olha, se mesmo os padres entre si, numa mesma confissão, são muito diferentes, você imaginou numa confissão diferente, com uma doutrina diferente. Claro que as igrejas dissidentes, elas terão mais dificuldades para se estruturar economicamente. Daí eu suponho, isso é a minha suposição, quem quiser ficar bravo com a minha suposição pode ficar, todo mundo é livre. Para discordar, para concordar e para falar o que quiser com relação. A minha suposição é que fica difícil a adesão, embora ela seja livre no celibato, porque não se trata de uma questão de fé, né? Alguém que tem família precisa sustentar a sua família. E você vai fazer uma proposta voluntária para alguém que tem um monte de filho para criar, para ele ser padre, e que mesmo assim a estrutura não vai oferecer nada, além de não oferecer, ainda vai pedir a ele que contribua. Aí fica muito difícil. Né? Então a Igreja Católica Apostólica Romana, ela tem uma estrutura milenar, né? E robusta. Então as igrejas que se separam, naturalmente, elas terão dificuldade para se constituir na sociedade, porque ela vai ter que criar um discurso diferente dentro de uma realidade onde existe uma certa convicção daquilo que é catolicismo. Né? Eu digo convicção dos mais simples, é uma fé pura. Não estou dizendo que
o pessoal nega as outras confissões. Não é isso. Se você pegar um idoso, ele sempre entendeu a igreja com o viés do Papa, de Roma. E aí quando você fala que está desligado de Roma por alguma forma, ele entende que isso não seja catolicismo. Talvez uma compreensão ingênua, mas é aquilo que está na cabeça de cada um. Ninguém é obrigado a pensar da mesma forma. Bom, mas aí coloco a importância da Igreja Católica Brasileira no contexto brasileiro e no contexto internacional que ela foi se alastrando, né? Da sua legitimidade como instituição separada e defendendo constitucionalmente o direito de culto de qualquer religião, seja ela qual for. É muito importante que a gente consiga conviver na fraternidade, no sentido mais amplo da palavra, sem, né, os embates desnecessários e sem os embates inúteis. Porque é um problema de convicção de cada sacerdote, de cada padre, de cada igreja, mas o povo não entende muito essa briga, né, de justificativa de convicções diferentes. Então, não adianta perder esse tempo. Ela tem a sua historicidade, a Igreja Católica Brasileira, tem a sua inserção dentro do contexto brasileiro, está espalhada, se constitui de forma diferente por causa, naturalmente, das limitações possíveis no campo econômico, né? Se estabelece dentro já do contexto que já existe de um catolicismo já arraigado desde o Brasil imperial, assim como as outras igrejas católicas também se inserem nesse contexto, com as suas dificuldades peculiares, maiormente a dificuldade econômica. Não adianta imaginar que igreja brota do nada e que você vai botar 4 ou 5 banquinhos no lugar e que vai dar ibope. Não é assim. Não é assim. O povo brasileiro está acostumado a ser motivado, né, pela manobra midiática de ajuntamento de povo, né? Vocês podem perceber aonde existe a conversa de um milagre. Vai juntando gente e essa gente vai chamando mais gente até o lugar virar santuário ou qualquer coisa semelhante pela adesão. Pela adesão. Qualquer bispo pode decretar um santuário e não ir ninguém, porque é o decreto do bispo. Agora, a adesão popular é outra coisa. Começou o povo a frequentar, vai mais gente, não precisa nem ter decreto. O decreto pode vir depois, porque o povo entendeu que o lugar é santo e que ali existe o milagre, cada um com a sua. Então, a Igreja Católica Brasileira está instaurada nesse contexto, né? A figura de Dom Carlos Duarte, ela foi determinante nesse período, né? Dom Salomão participa do concílio, olha bem que interessante, ele participa do concílio, ele é padre conciliar, né? Mas aí eu também não compreendo a justificativa da aceitação da ordenação episcopal de Dom Salomão, uma vez que ela também não teve mandato pontifício, mas coloco aí a historicidade da igreja brasileira, né? Não se nega a história, né? A igreja brasileira, em 1945, ela começa aí, né, com todas as instruções de Dom Carlos Duarte. Ele era um sujeito, vamos dizer assim, não dizer era maluco e tal, não, era um homem que fazia questionamentos de base, né? E tinha posicionamento político, né? E quem não teve posicionamento político contra o Getúlio, na verdade o Getúlio se mata justamente pela oposição que tinha ele, né? O suicídio do Getúlio foi porque o Getúlio achava que era a terceira pessoa do Espírito Santo, né? Ou a segunda, sei lá, e não era. Politicamente ele estava desgastado e não viu outro caminho a não ser suicidar-se, né? No Palácio do Catete.
Então, assim, Dom Carlos Duarte tinha sua oposição à política de Getúlio. Ele tinha direito de ter posicionamento político. Vai dizer que o sujeito é bispo, ele não pode dar opinião política. Talvez naquela época fosse um negócio meio estranho, mas perfeitamente natural, porque ele tinha o neurônio, ele sabia pensar política como todos os outros. Então não se pode negar a história da ICAB do ponto de vista histórico e do ponto de vista da sua militância meio contra a maré. Meio não, eu acho que totalmente contra a maré. Dom Carlos vira emérito e vira emérito com muita disposição de ser excomungado. E mais do que isso, ele vai fundar a igreja, vai ordenar bispo e não está nem aí com o mandato pontifício e vai se espalhar. Claro que hoje a igreja brasileira, católica brasileira, tem uma outra estrutura, né? Eu não sei internamente qual é, porque eu sou um estudioso mais de livros e de história, assim, mas não sou de visitar os lugares. Mas acredito que, de fato, há uma seriedade na organização, né? Porque ela não se manteria de pé, apesar das muitas dissidências, se ela não tivesse o mínimo de seriedade na organização. Muitas já nasceram mortas por falta de organização. Então, o ICAB é uma realidade brasileira, né? Não é só no Brasil que tem dissidência católica. Na África tem várias, na China tem a Igreja do Estado e a Igreja Romana. A Igreja do Estado, claro que é o governo que domina e que nomeia seus bispos. Então, nesse sentido, há essa compreensão da Igreja Católica Brasileira, dessa historicidade. Alguns questionamentos ficam de pé, porque a permanência de Dom Salomão, né, mesmo seu mandato pontifício, a Ordem de Santo André, como é que ficou? Até 2005, o Papa Bento XVI estava falando que mantivessem todos do jeito que estavam, esperando aí uma resposta posterior de reconhecimento, não sei se porque Dom Salomão era bispo legítimo, era bispo conciliar e tal. Mas é esse o único questionamento que eu vi durante a história da Igreja brasileira. Um questionamento que eu coloquei que eu achei estranho, que se mantivesse um bispo cismático, sem mandato pontifício, né? Embora ele tenha, claro, feito o jogo político da aproximação, então na época foi aceito. Qual é o critério objetivo? Não sei. Porque todos os outros também não tiveram mandato pontifício. É o único dente de coelho que eu vejo aí na história da Igreja brasileira, é esse aí, né? Os outros todos foram excomungados, sem a explicação dos critérios. Talvez o básico seja a ausência do mandato pontifício, mas isso também se aplicaria a Dom Salomão. A ICAB está aí, faz parte da história brasileira, de homens, mulheres, crianças, de pessoas que são também pessoas boas, honradas. A ICAB não é um problema para o ecumenismo, pelo contrário, ela pode ser uma colaboração para o ecumenismo, assim como as outras igrejas do CONIC. Né? Sobre o ecumenismo eu falarei no outro vídeo, com base no Concílio Vaticano II. A gente está fazendo um estudo aqui sobre o que o concílio orienta para o ecumenismo. Né? Isso é muito importante saber, a orientação do Concílio Vaticano II, embora o ecumenismo, na verdade, como conceito, ele vem de outros concílios, né? Ele, no Concílio Vaticano II, toma outro corpo, na ideia de ecumenismo. Mas todo concílio, ele era ecumênico no sentido que reunia as igrejas diferentes em comunhão com o Papa, né? Então, a ideia de ecumênico vem daí. Agora, a ideia do concílio se amplia um pouco mais, porque o ecumênico vem
da fé cristã e não mais simplesmente da comunhão, né? Então, hoje eu fiz esse vídeo para a gente fazer um destaque da figura de Dom Carlos Duarte Costa, da realidade da Diocese de Botucatu naquela época e do posicionamento político de Dom Carlos Duarte, que não era único contra Getúlio Vargas, era uma imensidão de gente que era oposição a Getúlio. E a firmeza, né, e a seriedade histórica que manteve a Igreja Católica Brasileira até hoje de pé, né, remando contra a maré. Remando contra a maré. Como aquilo que eu disse, no campo religioso não existe falso nem verdadeiro, só existe o diferente. Se o diferente incomoda, a gente chama de falso. Na filosofia eu aprendi o seguinte: tem coisas falsas que elas são tão falsas, que elas são verdadeiramente falsas. E aí está a verdade daquilo que eu posso chamar de não verdadeiro. Então, paz e bem para vocês todos. Sobre a Igreja Brasileira, procure estudar mais. Sobre todas as igrejas, se você tiver dúvida, procure estudar mais para compreender. Aí eu não estou dizendo para você aderir, para você compreender o que é a outra igreja e qual é a sua diferença essencial, substancial, né? Qual é a sua doutrina, para a gente não sair falando mal por aí das pessoas que a gente não conhece, né? Fofoca é bom quando é 2, 3 pessoas ali tomando uma birita, mas quando ela vira fake news, aí ela já prejudica as outras pessoas e pode até destruir as outras pessoas, né? Ameaçar outras pessoas. Então, hoje particularmente, eu peço que vocês leiam sobre a Igreja Católica Brasileira. Ela tem um site específico, você pode entrar no Google, você vai achar o site, ela conta toda a sua história ali. Você vai entender direitinho os passos, a figura de Dom Carlos Duarte, quais foram as suas atitudes no meio político, no meio da história, por que ele tomou aquele posicionamento naquele determinado momento, a origem de Dom Carlos Duarte, né? O seu papel na Igreja do Rio de Janeiro como vigário-geral, né? Então, estudar, aprender sobre aqueles que são diferentes, talvez para compreender a diferença e para amar o diferente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.